mais um vídeo, mais um tema. Para quem, por exemplo, subscreveu os serviços chamados de TV Cabo, embora não seja necessariamente dessa empresa, que agora tem outras designações, seja da NOW, antiga Cabvisão, seja o que for, cada vez devem ser percebido mais que não só os canais principais canais portugueses, RTP1, RTP2, SIC e TV, mas têm incorporado efetivamente não só anúncios, mas também anúncios publicitários, promoção de determinado tipo de empresa ou produtos, mas também no seu próprio espaço. Estou-me a lembrar agora da Fox, apareceu realmente um anúncio, demonstra basicamente narradores. Começamos, digamos assim, por vir realmente aqui algumas raparigas jovens, algumas mulheres, uma senhora idosa, homens, e depois vemos assim umas raparigas mais jovens, uma com pronúncia açoriana, se não estou a erro, e de repente, no meio daquilo tudo, aparece algo que não é peixe nem é carne, passa a expressão, transexual. Além das africanas, que é o mais hábito, e africanos, e mulatos e para diante, há um transexual. Isto, obviamente, para olhares menos atentos, poderá passar ao lado, mas efetivamente, se está lá. Eu não sei, tem agora realmente sido emitido pelo canal Fox. Uma voz como a minha. Isso é que era diferente. Che, uma voz como a minha também. Cá vendia. Em outubro e novembro. Quem vai dar volta às 3 Fox são os fãs. Nas Fox vão estar abertos a todas. Estreio de Walking Dead. Pode estrear This Is Us? Não. This Is Us é comigo. Apresentar a tua série preferida na televisão. Então estreia-te. Nos canais Fox há estreias para Portugal inteiro. Basicamente é assim, quer dizer, estamos cada vez mais a standardizar e vê-se que efetivamente não é só uma agenda de movimentos LGBT, de partidos que ostentam realmente essa bandeira LGBT, como é o caso do PS, o caso do PAN, é o caso do CDS, o PS acho que ainda não, mas posso estar errado. O PCP provavelmente o faz, mas faz-o institucionalmente, porque toda a gente sabe que muitos dos comunistas que engrossam realmente as fileiras do PCP e dos seus braços sindicais, a CGTP, a FENPROF, por aí adiante, não são necessariamente liberais, são até bastante ultraconservadores. Exemplo disso foi o que aconteceu há uns anos atrás, quanto à reação de determinados agentes de segurança interna da organização do Avante em relação a dois militantes comunistas, penso que sejam espanhóis, que foram agredidos depois de terem sido apanhados a fazer flácio, ou seja, sexo oral. Foram realmente transportados, ou seja, raptados, penso que foi até através de carrinhas, não sei, mas foram transportados do local onde foram apanhados para o meio do mato, que existe ali na Quinta da Ataleia. Inclusive eu cheguei a residir mesmo próximo a essas zonas florestais e no meio do mato, de uma forma mais isolada, sem alvo de atenção, digamos, de olhos de terceiros, agrediram esses comunistas. E eu cheguei a ver realmente a imagem de um deles e era um rapaz bastante novo. E não é a primeira vez que eles fazem isso. O recurso às bastonadas e a agressão física é cada vez mais regular por parte dos próprios comunistas. Isto só para vos dar um exemplo que o PCP não é assim tão liberal, lá está, acaba por estar a assegurar, a tentar realmente vestir a carapaça LGBT basicamente para ter mais votos, não é? Retirar talvez aqui um pouco mais ao BE e também ao PS, mas na verdade a essência do corpo militante, dos apoiantes do PCP, muitos em idade já avançada, não são de todo LGBT, são extremamente conservadores, tão conservadores até mais do que muitos militantes do PNR, Partido Nacional Renovador, ou até mesmo do Chega. Pronto, basicamente, estes voluntários em horário nobre têm havido cada vez mais presença de séries, filmes, anúncios, comédias, novelas, todos eles a querer, digamos assim, injetar aos seus telespectadores a agenda, as bandeiras, os exemplos, não só LGBT, mas também muçulmano, que é algo que qualquer pessoa com 2 dedos de testa, eu por acaso tenho mais,
conseguem realmente perceber que é antagónico, que é contraditório. Isto porquê? Porque a LGBT defende determinado tipo de princípios e as comunidades islâmicas e consciências islâmicas significa que seguem os ensinamentos de Maomé através do Alcorão, onde está tudo escrito, e há efetivamente textos alusivos aos homossexuais, aos invertidos, e demonstra que efetivamente são duas frentes totalmente opostas, totalmente antagónicas, ok? Brother asked the question that in many democratic Western countries, they're accepting homosexuality and they're pressurizing Muslim countries to accept it. So how should we reply? As far as homosexuality is concerned, it is haram, it is prohibited. Allah says in Surah Hud, chapter number 11, that do you run after men in preference to women? Talking about Qawm Lut. Even Islam is against homosexuality. That's the reason in Islam we believe in haqq. So Canada legalized gay marriages, homosexual marriages in 1996 when I went there. Slowly, other countries are doing. And you're right, now they're pressurizing Muslim countries. For us, the law, our constitution is the Quran. That's the reason someone asked me, what is the law? It is the Quran. Quran says homosexuality is haram. And many people say homosexuality is genetic. So how can you blame? There was a theory at one time that homosexuality is genetic, but later on we came to know that the person who propounded this theory was wrong. And the person who propounded himself was a homosexual. It's not genetic. That's how it is a psychological disorder. So we as Muslims, for us, our law is the Quran. We have to follow Allah and His Rasul, and there is no scope for homosexuality in Islam. Every now and then, every time we have a conference, every time we invite a speaker, they always can come with the same accusations. This speaker supports death penalty for homosexuals. This speaker supports death penalty for this crime or that. He is homophobic. They subjugate women, etc., etc., etc. It's the same old stuff coming all the time. And we always try to tell them, I always try to tell them that, look, it's not that speaker that we're inviting who has these extreme radical views, as you say. These are general views that every Muslim actually has. Every Muslim believes in these things. Just because they're not telling you about it, or just because they're not out there in the media, doesn't mean they don't believe in them. So I will ask you, everyone in the room, how many of you are normal Muslims? You're not extremists, you're not radical, just normal Sunni Muslims. Please raise your hands. Everybody, mashallah. How many of you agree that the punishments described in the Quran and the Sunnah, whether it is death, whether it is stoning for adultery, whatever it is, if it is from Allah and His Messenger, that is the best punishment ever possible for humankind, and that is what we should apply in the world. Who agrees with that? Allahu Akbar. Are you all radical extremists? Subhanallah. So all of you are saying that you are common Muslims, you all go to the different masajids, Norway, or are you like a specific sect, like the Islam net sect or anything like that? Are you like that? No. Are you like that? Please raise your hand if you're like this extreme Islam net sect or anything like that. No one. Allahu Akbar. How many of you just go to these normal masajids in Norway, the normal Sunni mosques? Please raise your hands. Allahu Akbar. So what's the politicians gonna say now? What's the media gonna say now? E existem partidos que estão a defender ambas. Por isso, como devem imaginar, aquela gente não tem dois dedos de ou melhor, está a enganar muitos desses LGBT, dessas comunidades LGBT, e a tentar também segurar os votos, e cada vez mais, porque cada dia que se tem passado, a própria imprensa, embora censuradora, tem realmente vindo a deixar escapar alguns artigos onde demonstram que efetivamente tanto os nossos governantes como o RCEF, como até a própria Polícia Marítima, a GNR, têm vindo a buscá-los. Existem políticas de importação na hora dos 75 mil migrantes
afro-asiáticos, ou seja, africanos, a maior parte deles de religião islâmica, muçulmana, para Portugal. Pronto, e eles neste momento já estão a apontar para esse segmento. Existe uma comunidade islâmica cá instalada, existe uma elite, digamos assim, dentro dessa comunidade que tem tido uma força que vocês não têm noção. Um deles foi inclusive vice-presidente, ou mesmo presidente do BPM, depois do escândalo, que eu não sei dizer o nome, posso pôr realmente no texto, em anexo, onde ele é basicamente a pessoa, a figura que está por trás do Sheikh David Munir, okay? No que diz respeito pelo menos à Mesquita Central de Lisboa. Okay, eles têm tido realmente um papel muito forte, junto sobretudo com o PSD. Okay? Daí que Marcelo Rebelo de Sousa, enquanto realmente ex-presidente, militante, dirigente, presidente do PSD, a primeira ação que ele teve após realmente ter oficializado o seu lugar na presidência da República foi justamente deslocar-se, visitar a Mesquita Central de Lisboa. E o fez não só uma vez, mas já fez 2, 3. Desde até a mesquita ou a escola islâmica de Palmela, ele também esteve agora há poucas semanas. Enfim, como devem imaginar, isto não é algo exclusivo, digamos assim, da extrema esquerda, seja ela através do PAN, ou através do Bloco de Esquerda, ou até mesmo no PS. E não se esqueçam, algo que os mais antigos, digamos assim, os da minha geração e outros até anteriores a nós, se deverão recordar. Lembram-se daquela campanha eleitoral de José Sócrates, já numa fase bastante final, onde basicamente a opinião pública estaria bastante contra esse mesmo ex-primeiro-ministro. Inclusive uma banda conhecida, os Frutos e Pontapés, chegaram a escrever uma música basicamente dirigida a ele, sobre ele. Pronto, nessa altura, nesse ano, José Sócrates e a sua comitiva asseguraram que efetivamente iriam ter as bancadas do recinto onde ele iria basicamente discursar cheias. E como é que ele fez? Não foi através dos simpatizantes, apoiantes, eleitores do PS, militantes para ele, mas foi justamente com cabo-verdianos, com indianos, com árabes. Basicamente foram comprados. Muitos deles nem sequer tinham ainda não tinham realmente nem sequer nacionalidade, não tinham carta de cidadão ou qualquer identificação portuguesa. Muitos deles não, estavam mesmo ilegais. Okay, isso foi admitido por alguns deles. Houve alguns até que disseram que se eu pudesse votar, ou seja, deram a entender que não estavam em condições de poder votar, não tinha sido concedido esse direito, os científicos teriam cá numa situação ilegal. Desde Corroios, desde a zona do Cacém, trouxeram todo tipo de Corroios Seixal, trouxeram todo tipo de pessoas que não portuguesas, ingleses com turbas, asiáticos, chineses, árabes, o que vocês querem imaginar. E depois eles acabaram por mostrar as sacolas, digamos assim, com os brindes, não é? Com as oferendas do PS e pronto, e confirmaram que efetivamente até transportes eles tiveram para escolher nas suas localidades que estão ali a ocupar para serem transportados diretamente para aquele recinto em Évora. Nós devemos combater esta crise modernizando a nossa economia, mas preservando o nosso modelo social. O apelo ao coração dos alentejanos fazia todo o sentido, não se desse o caso de boa parte da assistência não ter nada a ver com o assunto. Eu moro no Santa Marta dos Corroios, Santa Marta. A caminhoneta foi buscar-nos quando nós viemos de Corroio. Eu venho de longe, eu venho de Rio do Moro. Viemos assistir e dar um apoio também. Onde é que vieram? Eu de Lisboa, eu moro em Cascais. Já alguma vez tinha ido apanhar o ex-senhor Sócrates de algum lado? Não. Quem é que veio hoje aqui? Convidaram. Quem é que o convidou? É despoador da embaixada. Da embaixada? Qual embaixada? É a primeira vez que... É a primeira vez? O que é que tens aí? Com comida. Trouxeste de onde? Ali, à porta. Quem é que te deu? Uma senhora estava aqui à porta. Um lanche e uma viagem até Évora. Vieram reforços, excursões organizadas de cabo-verdianos, indianos, chineses,
paquistaneses. Para mim, PS muito bom. Ele deu ajuda para estrangeiro, tudo estrangeiro, muito ajuda para ele. Nós chineses, tudo coisa que a sua luta. Se isso não é um exemplo, se isso não é em cara chapada, se não é a prova de que efetivamente os partidos, não só de extrema-esquerda, mas também de esquerda e cada vez mais para a direita, para o centro-direita, de utilizar ou recorrer aos votos à preferência realmente dessas comunidades, desses estrangeiros que aparecem aqui de paraquedas, muitos deles, com o objetivo de obter o cartão de cidadão e em seguida saltarem para países mais prósperos da União Europeia para poder, obviamente, serem abonados, digamos assim, com subsídios muito mais elevados do que aqueles que o Estado, neste caso a nossa Segurança Social, lhes paga, obviamente, ou seja, que é o resultado das contribuições tributárias de todos os trabalhadores, todos os contribuintes portugueses. É óbvio que é esse o objetivo da maior parte deles. Não é por gostarem de Portugal, de quererem viver por cá, porque tinham ideia e querem contribuir para a nossa sociedade economicamente, produtivamente, por aí adiante. Não, bem pelo contrário. O PS recorreu efetivamente a essa estratégia e foi algo que foi gritante. Ainda para mais naquela altura, eu pelo menos nunca tinha visto nada assim parecido. É que não havia quase ninguém, à exceção da comitiva do PS e alguns poucos simpatizantes socialistas, não havia praticamente quase ninguém a encher aquele recinto, exceto pessoas. Aquilo parecia quase que um evento da United Colors of Benetton, não é? Ou então o Martim Moniz. E o Martim Moniz neste momento já está a ser replicado por outras zonas. Pronto, isto tudo para vos dizer que efetivamente os lobbies são mais que muitos. Há muito dinheiro a ser injetado nos partidos. Há muitos interesses eleitorais da parte desses partidos, que já está cada vez mais a transpor-se para o centro. Os partidos do espectro centro, o PSD e a CDS, efetivamente, porque infelizmente não existem partidos à direita no Parlamento português, na Assembleia da República, e isso obviamente está a ser também transposto para os meios de comunicação social, para os meios artísticos, por aí adiante. Porque lá está, isto não é apenas, digamos assim, uma patente ou pelo menos um projeto da extrema-esquerda, globalista, internacionalista, mas também, sobretudo, de capitalistas. Sejam eles socialistas, marxistas, a nível pessoal, sejam essencialmente capitalistas, liberais. Okay? Vê-se isso na Fox, vê-se isso no IKEA, vê-se isso no grupo Auchan, que tem o Jumbo, por exemplo, vê-se isso na Sonai, no Continente, por aí adiante, vê-se isso no Pingo Doce, okay? Sobretudo no Pingo Doce, que tem sido, através da sua fundação, um dos maiores investidores e propulsores da agenda da ideologia do género, LGBT mais pedofilia, ok? Levar realmente a homossexualidade junto das nossas crianças para que elas, ainda para mais estando agora legalmente possível a execuibilidade de homossexuais, pares homossexuais poderem realmente adotar crianças num formato tudo muito bonito, legalmente, chamado coadoção, mas cada vez mais vai haver, digamos assim, uma aproximação, uma liberalização que vai estar, obviamente, e tem estado cada vez mais a ser fundamentada legalmente para que qualquer criança que possa ser institucionalizada possa, efetivamente, ser colocada nas garras desses predadores sexuais, ok? E se muitos que estão neste momento a ouvir-me e a ver pensam que os vossos filhos, os vossos netos, os vossos sobrinhos não estarão sujeitos realmente a cair nas mãos dessa escumalha, é porque vocês não veem o que está a acontecer já muito mais à frente em países chamados progressistas, mais desenvolvidos, como é o caso da Alemanha e Inglaterra, onde as crianças de famílias protestantes, no caso da Inglaterra, essencialmente cristãs, ou até mesmo ateias, estão a ser institucionalizadas por situações tão estupidamente ridículas, como é o caso, por exemplo, de críticas, de denúncias, de críticas, de comentários nas redes sociais contra, por exemplo, os lobbies LGBT, os pedófilos, islâmicos, migrantes, por aí adiante. A Alemanha tem feito um excelente trabalho, entre aspas, no que diz respeito realmente ao policiamento, ou seja, à detenção de cidadãos que estão basicamente a usufruir da suposta liberdade de expressão. Por vistos, nunca chegaram a conquistar
através da queda do muro de Berlim, e eles têm sido detidos, simplesmente recolhidos e presos, depois de um julgamento ridículo, por apenas terem comentado ou criado grupos ou páginas ou o que seja, não é? Criado imagens, vídeos ou divulgado o que seja, que possam ir de contra, digamos assim, a narrativa invasora dos globalistas, como é o caso da Angela Kastner. Angela Kastner, se não sabem, é uma judia que é conhecida como Angela Merkel, ok? O nome verdadeiro dela não é Merkel, o Berlim não é. Pronto, fim por aqui. Tomem atenção, é como digo, existe efetivamente canais de comunicação, ou melhor, determinado tipo de contactos eletrónicos, e-mail, etc., provedores, digamos assim, do telespectador, que poderão e deverão, de uma forma abusiva, condenar, denunciar relativamente a determinado tipo de conteúdos. Como disse, não apenas restringem a nível das novelas, filmes, séries, mas também em desenhos animados, também em anúncios televisivos, que acabam basicamente por saltar, digamos assim, de programa para programa, ok? Isso está a ser cada vez mais transversal aos canais televisivos da TV Cabo. O Fox é apenas um exemplo, existem muito mais, e onde basicamente eles estão vão estando a standardizar, porque chega a um ponto que as pessoas, e como se chama dizer, primeiro estranham-se, depois entranham-se, e até as pessoas já de uma idade mais avançada, só o facto, por exemplo, de ter o Manuel Luís Goxa, ou ter o Cláudio Ramos, por exemplo, a apresentar determinado tipo de programas matinais, eu penso que já vos dá uma ideia, basicamente, da agenda LGBT que já está em vigor já há bastantes anos cá em Portugal. Começou com o João Baião, já há algum tempo, há umas décadas atrás, e isto obviamente vai intensificar-se e chegará a um ponto em que as próximas gerações, ou melhor, nestas atuais gerações, já de adolescentes, já estão totalmente formatadas com a normalização, com a standardização e até com a assunção pessoal, ou seja, a homossexualização delas. Ou seja, neste momento já existem cada vez mais crianças, sobretudo nos centros urbanos, Lisboa, Setúbal, Porto, Faro, por aí adiante, em zonas circundantes, onde basicamente já vivem segundo as influências da agenda LGBT. Okay? Por isso, talvez aqui, usando um pouco o veneno dessa gentalha globalista, totalmente traidora do povo, traidora dos interesses do povo português, talvez possam provar um pouco do seu veneno, e como aconteceu, por exemplo, em Inglaterra, sejam os próprios muçulmanos, que são mais que organizados, que não estão dispersos ideologicamente como os portugueses, em que basicamente se unam e condenem, censurem, boicotem qualquer tipo de agenda, qualquer tipo de estratégia LGBT. Isso aconteceu com a questão da implantação da ideologia de género em algumas escolas, onde a grande parte da comunidade é islâmica. Okay? Talvez seja necessário, digamos assim, ter esses venenos na nossa sociedade para poder combater aquilo que os portugueses hoje não combatem e que permitem, efetivamente, que seja envenenada as suas próprias crianças. Okay? Isso é tema para outro vídeo. Aqueles que basicamente são conscientes que amam os seus filhos, os seus netos, os seus sobrinhos, os periantes, os afilhados, as crianças da sua família, dos seus familiares, façam o favor de ver a programação. Tenham atenção até aos desenhos animados. Existem vários Bigs, Cartoon Network, a própria Disney, que agora tem como presidentes de administração judeus. Tenham realmente atenção a tudo aquilo que basicamente tem sido apresentado na televisão, e não só na televisão, como na própria internet, YouTube inclusive, ok? Fica aqui então a dica, a chamada de atenção, o alerta. Vemos no próximo vídeo, está bem? Um bem-aja e não se esqueçam, Portugal sempre.